E aí, galera do canal PDF, beleza? Hoje a gente veio aqui conversar com ele, o grande Pazinho. Aê! Tudo bem? Beleza? Como que você tá? Seja bem-vindo. Bora! Então, galera, tô aqui com ele, o grandioso Pazinho, grande amigo. Como eu já apresentei, ele já apareceu nos stories lá no @programa PDF. E aí, Pazinho, como que você tá esses tempos aí de pandemia? Como que tá o trabalho? O que você tá fazendo de bom aí? Cara, o trabalho tá incrível. O home office foi achando que a gente ia ter mais tempo. No meu caso, triplicou. Tô com muito mais trabalho, muitas conferências, né? Porque hoje o pessoal do grupo IPG, que são as agências de publicidade, aprenderam a trabalhar com conferência. E aí a gente está aí. Cada uma hora rola uma, sem tempo de respirar, mas é o novo normal, né? E para o grupo especialmente, o pessoal se adaptou muito rápido a essa nova situação, né? E uma coisa que eu vejo que criou uma educação no grupo, né? Antigamente era muito comum dentro do grupo de publicidade o pessoal não respeitar horário de trabalho, sempre colocar culpa no trânsito mais que o normal. E por conta aí da pandemia, o pessoal se programa mais, está explorando mais as conferências, estão indo mais preparado para as reuniões e isso está sendo super benéfico, né? E, Pazinho, umas perguntas que a galera mandou aí pra gente lá no Instagram é em relação ao medo que o pessoal tá aí do desemprego, né? Bateu recorde aí no Brasil, mais de 50% da população economicamente ativa tá desocupada e a gente sabe que tem muita empresa mais demitindo do que contratando. E você aí, na sua posição, na sua experiência, o que você acha que o pessoal poderia fazer para, quando tudo isso passar, sair na frente, né? Conseguir se colocar, ter uma oportunidade? Eu vejo assim, no nosso grupo, infelizmente, isso também aconteceu, né? Não numa grande escala, mas houveram algumas demissões que foram necessárias para adaptação, a gente teve muita perda de faturamento e isso aconteceu. Como eu falei, eu acredito muito na questão desse período que a gente está passando, o aprendizado que a gente está tendo em relação a esse momento, né? Independente se entra muito nesse critério de a pessoa estar demitida ou não, mas mesmo o pessoal que está trabalhando precisa de alguma forma entender quais são os aprendizados que a gente está levando desse momento, né? Para as pessoas, acho que não deve ficar imaginando que pandemia é um problema para conseguir negócio e que pandemia é um problema para perder um negócio e automaticamente perder emprego e ganhar emprego. Acho que a gente tem que saber se adaptar rapidamente a esse momento e se preparar ao máximo. Para quem está procurando uma vaga de emprego, né, se foi demitido ou não estava empregado antes, tem que continuar acreditando naquilo que leva ela a estar preparada para o momento. Então pesquisando sempre que possível, buscando a pesquisa em cima de sites sérios, né? Se preparando, usando o tempo a seu favor, não contra. Eu já ouvi muitas pessoas falando que sofreram muito no início da pandemia, se desregulando em relação a tempo de acordar, a hora de dormir, e aí, consequentemente, perdia tempo durante o seu dia, né? Não perca tempo com coisas fúteis. Aproveite o momento para poder estudar, né? Infelizmente, as coisas não vêm no tempo que a gente gostaria que viesse, e sabendo disso, aproveitar o tempo o máximo possível para aumentar o seu aprendizado. Estudando, fazendo cursos, tem muitos sites que liberaram cursos gratuitos, então tem que continuar aprendendo e ouvindo histórias, né? Tá rolando muitas lives, né? Tem lives que ajudam a abrir a nossa cabeça, acalmar um pouco aí o nosso coração, para a gente superar esse momento, né? Mas ele não pode ser visto como problema, né? Normalmente as grandes ideias, as grandes soluções vêm em momentos que a gente está
em crise, né? Então não pensa que é uma crise. Entenda só a situação, é algo que a gente não tem como fugir dela, mas o que a gente pode fazer é continuar se preparando. E a galera tá... Acho que muita gente se cadastrou aí em vários programas e tudo mais. Só que também isso acaba sendo um problema também, né? A ideia é assim, tem tanto curso hoje em dia, né, Pazinho? A gente sabe que tem muita gente oferecendo... E aquilo, uma coisa que a gente já falou aqui no canal é para o pessoal evitar aqueles cursos de fique rico rápido, esses, você vai aprender a virar investidor e ganhar 50 mil reais por mês, que na verdade só enriquece quem vende, né? Então o que você recomenda que realmente você acha que dentro da sua carreira e tudo mais, que realmente pode ajudar a pessoa a pensar no longo prazo também, sabe? Não isso de cair numa promessa, mas de construir aí um futuro profissional, uma liberdade financeira e tudo mais. Eu penso assim, né? A minha vida, por exemplo, foi sempre criada num ritmo onde eu fui subindo degrau por degrau. Acelerar o processo não vai resolver nada. Acreditar naquilo que não está de acordo com o meu perfil faz a gente mais criar problema do que criar solução. Eu vejo que a gente tem, como eu falei, estar preparado é estar olhando para dentro de si em relação àquilo que eu tenho de melhor ou aquilo que eu preciso melhorar, né? E quando a gente identifica aquilo que você precisa melhorar, você naturalmente vai buscar cursos ou aprendizados ou pessoas, uma mentoria, um coaching, uma terapia até, sei lá, depende muito daquilo que você enxerga. Você tem que assumir que você tem alguns pontos que tem que melhorar, né? Ninguém nasce perfeito e aprendizado é o caminho para tudo. Não adianta a gente insistir em algo que a gente não acredita, ou o famoso ouvir dizer que o curso tal é bom, ouvir dizer que se enriquece fácil. Não tem nada disso. Tudo na vida é construído. E quando você cria um alicerce forte, você naturalmente consegue levantar as bases que vão formar a sua carreira de uma forma estruturada, segura. Então, identificar a partir daquilo que eu necessito de forma verdadeira é o que vai fazer o diferencial para você, de alguma forma, montar o seu plano de aprendizado, né, de carreira. Nada na vida vem fácil. Nada na vida vem fácil. E se achar que veio fácil, pode desconfiar, porque vai embora fácil também. Vou fazer umas perguntas diferentes. Posso Manda fazer ver. umas perguntas diferentes? Manda ver. A gente já tem intimidade, né? Eu posso fazer umas perguntas. Pode, Tá bom. Você entrevista pessoas, né? Às vezes, quando vai ter uma contratação, tudo mais. Tem algum caso aí de alguém que te impressionou? Ou coisas que normalmente o pessoal fala, que quando fala, já fala, nossa, já desqualifica na hora? Tem alguma coisa assim? Ou alguma história assim que já aconteceu para contar? Vamos lá. Eu normalmente, quando eu vou fazer entrevista com algum candidato, isso pela minha natureza e pelo aquilo que eu acredito, eu sempre vou buscar primeiro a identificação do soft skill dele, né? Como é que ele é, como é que ele funciona, como é que ele vê a vida, quais são as experiências que ele teve. Então, normalmente eu abordo a pessoa deixando a pessoa de uma maneira confortável para que ela possa ser ela realmente ali, né? Eu não gosto muito desse negócio de vestir máscara para fazer entrevista, porque a máscara uma hora cai. Então, de uma certa forma, o que você tem que procurar, que eu procuro na entrevista, é identificar isso. Uma história real, cara, assim, vou te falar um caso da minha última estagiária, né, que é a que eu acabei de contratar. Ela tinha sido reprovada numa posição dentro do grupo, e aí o RH tinha me passado já uma terceira listagem de candidatos, porque as duas primeiras eu não tinha identificado um perfil, e aí eles me passaram e tinha ela lá no meio. Aí eu fiz entrevista com os outros pessoal e tal,
com os outros candidatos. E quando chegou a vez dela, eu percebia que ela estava com uma postura física, assim, toda encolhida. Porém, quando ela falava, a voz dela saía forte, ela tinha um sorriso expressivo. E aí eu fui tentando deixar a candidata de uma maneira mais confortável. E o mais engraçado é o seguinte, eu não falo assim, pô, relaxa, fica tranquila. Não, você vai conversando e vai colocando algumas informações para que a pessoa possa ir ficando confortável. Então, fazendo a pessoa sorrir, fazendo a pessoa quebrando a entrevista, né, saindo da formalidade, voltando para a formalidade, até que ela busque um relaxamento natural. Ao final da entrevista, eu tinha identificado que eu falei, pô, ela tem sinais daquilo que eu preciso, né? Ela tinha uma fala boa. Como era vaga de estágio, a parte de hard skill não ia explorar muito, porque na verdade era a minha missão preparar ela. Mas de uma certa forma eu percebi que para a próxima etapa ela precisava melhorar algum aspecto, que foi o da primeira impressão. Na hora que ela entrou na sala, ela estava toda encolhida. Eu falei para ela, você vai para uma segunda fase e nessa segunda fase você precisa estar preparada, porque você não vai falar com pessoas diferentes de mim, pessoas que vão te avaliar e que você vai se relacionar durante o dia a dia. Então, vou te explicar um assunto que ajuda rapidamente você ir preparada para a próxima entrevista. Existe o famoso tema do Power Position, que é a posição que você se coloca durante 2 minutos para poder estar confortável e segura naquela situação. Então eu falei para ela, busca uma memória, algo que te traz uma satisfação grande, que te deixa feliz e que te encha o peito para você ficar numa posição confortável 2 minutos antes de você começar a fazer a entrevista e você entrar segura lá. Mostrar para as pessoas que o seu tom de voz e o seu sorriso corresponde seu aspecto físico, né? A maneira como você, a sua postura, né? Essa conexão vai trazer imediatamente confiança. Obviamente que aquilo que você vai falar, e eu não quero que você mude nada do que você falou, tem que ser verdadeiro. Se não for verdadeiro, a máscara cai. Então, eu lembro que eu dei essa dica para ela. Ela não estava sozinha, ela estava com outro candidato também, que o outro candidato já tinha a postura, a voz, era até bem mais alto do que ela. E os dois foram para lá. Sem os entrevistadores saberem, eu deixei obviamente livre para eles decidir. E no final, ela teve, de 3 entrevistadores, foi 3 votos para ela e 0 para o rapaz. Então, assim, preparação, dicas que eu dou em relação a você estar olhando o todo para você nesse momento. Quando você for fazer uma entrevista, você vai precisar estar olhando esses aspectos, postura, tom de voz e histórias verdadeiras. Não adianta inventar algo do tipo, eu já tive situações que vem lá no currículo escrito assim, eu faço ações sociais. Depois que o cara era contratado, eu perguntava, e as ações sociais que você estava lá escrito que você fazia? Não, eu fazia. É que agora eu parei por causa da faculdade, por causa disso, por causa daquilo. Então assim, soa mal, entende? O mais verdadeiro que você puder ser é aquilo que vai mais te conectar com aquela situação que está já preparada para você. Que nem uma coisa atual que aconteceu agora no cenário brasileiro, não sei se você acompanhou, né? Que é o candidato ao Ministério da Educação. Exatamente. Que o cara colocou lá que fez pós-doutorado, ministrou aula em um monte de lugar e não foi. Não, a verdade ela pode tardar, mas ela chega. Então não adianta, você pode ser um mentiroso até o último dia da sua vida, mas tenha certeza que no último dia vão descobrir quem você é. Então não adianta mentir, seja verdadeiro. E até no currículo, você falou do currículo, a gente vê gente que tenta aumentar o currículo, aí chega na hora H, também desmentido. A parte do inglês, qual é o seu nível de inglês? Intermediário. Aí você chega e fala pro cara, fala uma frase em inglês. Não, mas sabe o que é? Eu não estou muito preparado. Aí tem que falar mesmo.
as pessoas têm esse comportamento. Aí você está vendo uma verdade, porque aí você deu o famoso fecha na pessoa, no candidato, e ele não consegue desenvolver, né? Então, assim, não adianta. É que nem falar assim, eu falo espanhol intermediário, achando que o espanhol é irmão do português. Não tem nada a ver. Português é português, espanhol é espanhol. Então não adianta achar semelhança numa língua que você, na hora que pedir para falar, você não vai conseguir desenvolver. Que o último vídeo que a gente postou aqui no canal, o vídeo maior, eu falei justamente dessa questão da automatização e de como alguns trabalhos operacionais vão sendo desnecessários. Então, a sua ideia, pelo que você falou, é ir tornando esses trabalhos desnecessários e dar outras funções para as pessoas. Sim. Mas para quem não está empregado agora, não tem formação e tem até um pouco desse receio também da máquina substituir o trabalho, o que ela pode desenvolver que vai ajudar ela a não ser substituída ou justamente ocupar essas posições mais estratégicas aí nas organizações? Na verdade, assim, quando você começa uma carreira, que você começa atuando como estagiário, depois você vira júnior, sênior, pleno, especialista, supervisor, gerente, diretor, essa é uma carreira que, assim, ela é totalmente preparatória, porque você acaba passando dentro da organização, ou mesmo que você mude de organização, você dando sequência nesse crescimento, você vai aprendendo como funciona desde o operacional no detalhe até partir para uma posição que você vai só tratar de estratégia, porque você já conhece como as coisas acontecem lá, certo? Então existem posições que ainda tem essa escala, né, do trainee até o diretor ou um presidente, né, porque ele prepara o profissional para o todo. E existem cargos que normalmente, dependendo da faculdade que a pessoa faz, ele já pode entrar numa posição de júnior, pode entrar numa posição de pleno. O meu caso, por exemplo, em 2000, quando eu vim para São Paulo, eu por ter formação de engenharia elétrica, a empresa que me contratou, obviamente, já me contratou com um cargo de supervisor. Né? E depois eu virei gerente de projeto. Porque a minha faculdade já me classificou para isso. Porém, o ideal é que passem por todas essas etapas. Cargos que são substituídos por processo, por automatização ou por marcas, eu acho que naturalmente eles já existem de uma forma onde o RH de uma empresa, mesmo às vezes com um sistema ou com um processo, deixa o profissional num período para poder entender o funcionamento daquilo, para ele subir, né, para o step necessário da posição que ele vai ocupar. Porque não existe, na minha maneira de ver e a experiência que eu tenho do mercado, não existe uma pessoa que entra sabendo algo sem antes ter passado pelo aquele processo que é da empresa. Tem coisa que você aprende que é exigência, às vezes, da cultura da empresa. E sendo essa cultura, dependendo, empresas europeias às vezes são muito conservadoras em relação a isso, entende? Exige que você conheça o todo para você aí, a partir daí, começar a desenvolver o seu trabalho. Eu trabalhei em empresa chinesa que não exigia isso, que já colocava cada um numa posição e você vai aprendendo com o dia a dia, né? Eu acredito que assim, a substituição de máquina por pessoa ou a substituição dos profissionais por automatização, ela não vai acontecer de uma forma natural, porque ainda assim quem está lá dentro precisa entender como funciona. Então vai passar por esse processo. Não sei se eu respondi bem a questão, porque de uma certa forma isso daí é muito dependente do segmento e dependente da posição, né? Por exemplo, quando você fala de procurement, hoje em dia
O Procurement tem uma classificação de mercado que é 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. O 1.0 é de 30 anos atrás. O Procurement 1.0, que é a área de compras, ele tinha um conceito de ter um comprador negociando face to face, recebendo proposta lacrada para abrir perante outras pessoas. Esse é o processo inicial. A partir do 2 e do 3 começaram a ter ferramentas para fazer negociações automáticas, mas que não substituíram o profissional, porque você de uma certa forma precisa operar o sistema, né? Começaram a pensar mais estrategicamente e sem me estender muito nesse assunto, você vai para o 4.0, que já fala de criar um BI, né? Uma inteligência artificial dentro do negócio de compras, para que um processo faça toda a cadeia, desde prospecção de fornecedor até o fechamento de proposta via um sistema. Isso ainda é muito cru, existe 2% de operação desse modelo 4.0 no mundo. Isso é muito embrionário ainda, mas é o que fala sobre o futuro, né? Mas eu tenho convicção de que mesmo com ferramentas, mesmo com essa substituição, ainda vai ter as vagas que fazem com que você entenda esse funcionamento da máquina, entenda essa automatização que tem um determinado processo, contratando as pessoas. Você foi palestrante do congresso, você gostou? Gostei. Você acha que os palestrantes deram dicas aí importantes para a galera? Sim, se você fizer a somatória de todas as palestras, eu tenho certeza que pelo menos 3 pontos de cada palestra servem para você estruturar o seu plano de carreira, naquilo que você tem que se preparar, naquilo que você precisa de alguma forma ter para você, e aí tá pronto para fazer entrevista, porque até dicas para montar currículo a gente tinha lá, né? E eu acredito que ali era um resumo do mínimo necessário para você se estruturar a fazer um plano de carreira e estar preparado para uma entrevista. Ô Pazinho, você conhece o programa PDF, tipo a parte do curso mesmo, que tem a questão das 3 soft skills, né? A parte de comunicação, liderança, produtividade, a parte de marketing pessoal, e agora vai ter aí o passo a passo ajudando a galera, principalmente a conseguir o primeiro emprego ou uma promoção. O que você acha disso, assim, sua opinião sincera? Cara, assim, eu falei, o propósito, né? Primeiro, assim, a intenção, independente de ser um negócio, a intenção é super valiosa. Queria eu ter a oportunidade de ter uma empresa pensando em como me preparar para ir para o mercado, né? Eu, particularmente, se eu não buscasse isso sozinho, né, e não tinha nada desses conceitos que a PDF está oferecendo, né, de acelerar informações que eu aprendi durante anos, eu tenho certeza que eu poderia estar numa situação muito melhor, né? Mas eu sou grato pela maneira como minha vida foi construída. Então, o que o PDF está oferecendo, o que ele tem de propósito, é algo fantástico, é compactar, né, várias etapas da vida que poderiam ser conquistadas em alguns meses, em alguns anos, compactar dentro de um treinamento, numa maneira onde quem quer buscar de uma maneira séria o mercado, estar preparado, tem que explorar esse benefício que o PDF traz, né? Então, as palestras, que foi a primeira etapa, depois o curso que está sendo oferecido, para quem quer buscar um emprego, saber o que precisa para estar preparado para aquilo, porque assim, vai ter a orientação, mas tem o grande finale, que é a pessoa estar à vontade e querer isso, entende? Então, não vai bastar também somente a orientação do PDF. A pessoa tem que querer isso. Então, se soubesse da existência do PDF, eu estaria com certeza investindo e dedicando o meu tempo para poder
aprender aquilo que eu posso demorar mais tempo para aprender, às vezes na raça, né? Ou através de outros cursos, que daí eu tenho que conectar várias coisas, e o PDF está compactando isso, está oferecendo isso como um presente para facilitar a vida de quem busca o seu primeiro emprego. Eu acho isso fantástico. E Pazinho, se você pudesse sintetizar aí toda a sua trajetória, todo esse caminho que você trilhou para alcançar aí o patamar que você alcançou, o que você acha que é a sua lição mais valiosa, sabe? O que é importante para o Pazinho hoje? Eu vejo assim, a gente tem que primeiro, acima de tudo, nunca querer se comparar com o outro, né? Saber identificar aquilo que eu tenho de melhor e aquilo que eu tenho que melhorar. Porque eu nunca vou usar a palavra pior. A gente nasce do jeito que a gente nasce, e o quanto antes a gente se enxergar o que a gente tem de bom e o que a gente precisa melhorar, facilita muito mais a nossa vida. Aquilo que a gente precisa melhorar, ela vai de alguma forma te desafiar, vai te colocar às vezes em contradição de coisas que você fala, isso aqui eu aprendi, eu sempre ouvi falar que foi assim, e às vezes não é, né? Vai mexer com as nossas crenças, né? E mudar a crença é algo que você pode mudar com o tempo, né? Você não precisa ficar eternamente vinculado a essa crença. Eu aprendi isso. Eu trouxe, obviamente, muitas crenças da minha experiência de vida com meus pais. Demorei para identificar algumas coisas, só que alguma coisa sempre me dizia na minha cabeça que eu deveria ficar buscando um aprendizado em diversos assuntos, às vezes desconectado daquilo que eu pensava para minha carreira profissional, daquilo que eu pensava para minha vida, o famoso experimentar o novo, o diferente, né? E eu sempre me permiti isso. E quando você se permite a romper barreiras, a romper crenças que poderiam estar te limitando, você começa a descobrir que o mundo ele não é tão grande como as pessoas acham que as coisas não são tão difíceis como as pessoas dizem ser difícil, porque de uma certa forma, quem vai determinar a grandeza e as dificuldades daquilo não é o mundo para nós, é nós para o mundo. Então eu sempre me desafiei. Eu me lembro quando eu recebi a proposta de ir para o Japão, que eu nunca tinha feito viagem internacional, nunca tinha saído do Brasil. A primeira vez que eu saí do Brasil foi para ir para o Japão. Eu estava num projeto que eu chegava super tarde em casa. No outro dia eu tinha que acordar super cedo, porque era um projeto que tinha uma equipe de trabalho. E um certo dia meu chefe me ligou e falou assim, vem para o escritório agora, porque eu preciso falar com você. Eu cheguei no escritório tenso, achei que era algum problema de projeto. Na hora que eu entrei na sala de reunião, tinha um outro diretor lá da empresa. Eles viraram para mim e falaram, senta aí. É o seguinte, a gente tem que mandar 3 pessoas para o Japão e eu quero saber se você quer ir. Em momento algum me veio o medo de avião ou de saber quantas horas que eu ia levar para chegar no Japão. Eu simplesmente disse sim. Por que eu disse sim? Porque eu gosto de me desafiar. E naquele momento, por mais que fosse não sei se as pessoas vão achar que é um desafio pequeno ou grande hoje em dia, mas para mim era uma decisão difícil e eu não levei tempo para pensar. Eu disse sim. Eu não fiquei preocupado que tipo de comida que eu ia comer, se lá estava frio ou calor, estava um frio dos diabos naquele ano. Mas eu não fiquei pensando em nenhuma barreira para me bloquear na decisão. E eu lembro que ele falou assim, mas você não tem que consultar os seus pais? Eu falei, não, você perguntou para mim se eu quero ir. E a resposta é sim, eu vou. Ok, fechado. Depois que eu fui ver a grandeza da minha decisão, eu ia enfrentar um voo que ia até Nova York. Naquele ano foi 2001, é quando teve o atentado de 11 de setembro. Eu não sabia o que me esperava lá em Nova York. Estava super rigoroso a inspeção, quem estava viajando, passando por lá. Depois fui para o Japão, mas no tempo de chegar ao Japão, Nova York, Japão. E quando eu fui ver, eu viajei 24 horas, mais de 24 horas de voo. Cheguei lá, estava um frio
que eu nunca imaginava na vida, nunca tinha passado por aquilo. Depois fui pensar na comida, fui pensar onde eu ia dormir, enfim, foi vindo as coisas automaticamente e no final tudo se resolveu. Então o que eu aprendi na minha vida é, se você quer arriscar, arrisque, não tenha medo. Não vá pelo pensamento dos outros, vá pelas suas convicções. Não se limite através de crenças que não são suas. Siga em frente com aquilo que você acredita. É isso que vai te fazer ser grande na vida. Não estou falando de cargo, estou falando de grandeza espiritual, de sabedoria, de conhecimento, de crescimento como ser humano. E o resto vem junto. Vem uma boa profissão, vem um bom cargo, vem uma boa remuneração. Trabalhe os seus gaps, que é aquilo que eu falo que precisa melhorar, e vai se reconstruindo a cada etapa da sua vida. Eu até hoje, eu tenho 45 anos, eu até hoje me sinto, mesmo estando diretor, que eu preciso melhorar. Que eu tenho que melhorar. Como pessoa também, falo isso exaustivamente para minha esposa. Minha filha ainda não entende, mas de uma certa forma eu estou dando esse sinal para ela. E como profissional, eu não me considero preparado. E vocês acham que porque eu estou diretor eu quero menos? Não, eu continuo querendo mais para mim. Porque é isso que move a minha vida, desafios.